Roberto Carlos, esse mesmo, está de volta à Europa e assina pelos russos do Anzi. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Vasco, Roberto Carlos é pontapé canhão, é um nome incontornável. Naqueles anos todos que vimos o Roberto Carlos a jogar, nunca imaginávamos que ele ia acabar, ou quase acabar, no Anzi. No Anzi, que era um clube que, por exemplo, em todos os anos que ele esteve no Real Madrid, nunca teremos ouvido falar no Anzi. E depois de ele ter saído também nunca mais. Olha, dá-me os números do Roberto Carlos no Anzi. O Roberto Carlos no Anzi faz 33 jogos e marca 5 golos. Algum foi de livre? Sei que penalti pelo menos foi de livre. Penalti também eu. Agora, mas ele na altura também já jogava. O Roberto Carlos no Anzi já faz um bocadinho do que nós costumamos trazer para aqui, não é? Sim, porque ele já tem 38 anos quando vai para lá. Mas ele não vai para lá só por uma questão de futebol, não é? É mais que isso. Sim, o Anzi tinha um novo projeto, tinha um milionário que adquiriu o clube e tinha um projeto de fazer do Anzi, não era só dominar o futebol russo, era mesmo também passar esse domínio para a Europa. O objetivo do Anzi era, se calhar não ser campeão da Europa era ambicioso demais, mas marcar presença regular na Champions e seduzir grandes jogadores para lá. Eram os Abramovich wannabe. Vou chamar assim, porque o Abramovich deixou a escola. Nós aqui em Portugal, desde que o Mourinho emigrou, que nós... deixou-se de querer ser tantos jogadores de futebol e as pessoas, sobretudo aquelas que, tipo eu e tu, que não têm qualidade com os pés, passaram a querer... Tu ainda safas, eu não. Ser mais... Eu tenho pontapé canhão a Roberto Carlos. Normalmente não com a mesma precisão, vamos dizer assim. Mas nós aqui... E também jogas com o pé esquerdo? Não. Só escrever. Por isso é que eu estou aqui e não estou no futebol, porque eu acho que se fosse canhoto eu fazia a diferença. Era Roberto Carlos. Mas se nós temos os muitos aspirantes a Mourinho, que surgiram depois daquele boom do José Mourinho, eles na Rússia é mais de investir. Também tem outro património. É isso, não tem muito o que fazer com o dinheiro e pensar. Exato. Vou pegar aqui neste clube que ninguém conhece. E vou arrebentar milhões para tentar dominar o mundo. E o que é certo é que este projeto do Anzi, obviamente o Roberto Carlos, apesar de já estar na fase final da temporada, ainda era um jogador habitualmente titular no Corinthians, ainda era, para além disso, o nome Roberto Carlos arrasta muita gente, é um dos nomes mais icónicos da história do futebol mundial e permitiu a partir daí também seduzir outros jogadores. Passaram por lá muitos bons jogadores. Diz lá alguns, que eu estou a vê-los, mas tu não estás. Os principais, o Samuel Eto'o, e o Samuel Eto'o ainda fica pelo menos 2 anos, se não me engano. E apresenta até bons números no Anzi. É verdade. O Willian também vai para lá, e eu acho que já não chega a jogar com o Roberto Carlos, mas também vai para lá. O Willian, pois, o Willian? O Willian, sim. Qual o Willian? O que está atualmente no Fulham, que são muitos anos no Chelsea. O Willian esteve lá. Mas veio do Brasil para lá? Não, o Willian já estava na Europa no Shakhtar. No Shakhtar, pois é. Pois foi. Depois ele vai para o Anzi e do Anzi é que... Que estupidez. É que vai para o Chelsea. Meu Deus. Ainda vai também o Lasse Diarra, também está lá. O Lasse Diarra, deixa-me cá ver onde é que ele está. Aqui, não, mas também não se cruzam. Porque depois o Roberto Carlos não fica ligado ao clube. Fica como treinador adjunto. Eu acho que ela até chega a orientar a equipa num outro jogo, mas é treinador adjunto e depois é tipo, coordenador técnico, diretor desportivo, uma coisa coordenador qualquer. Técnico, está aqui. É uma coisa assim. Que engraçado, ele depois assume o treinador principal no Sivasspor da Turquia, está lá 2 anos na Turquia, e depois ainda volta a jogar no Delhi Dynamos da Índia. Faz lá uns jogos, sim, mas é treinador-jogador, não é? Houve aí uma fase que houve muitos jogadores, já em final da carreira, que foram para a Índia. O Anelka, nessa altura, foi para a Índia. Eles até criaram a grande diferença é que esta malta, como estava numa fase de negação, fazia esta coisa de ser treinador-jogador.
Atualmente, o que nós vemos é eles também estão em fase de negação, não é? Tipo o Cristiano Ronaldo. Sim, mas é só jogador e achar que, sim senhor, ainda vou jogar a Champions. Mas, vou para a Europa porque eu quero. Porque eu quero. Mas o projeto do Lanzi, à exceção do Roberto Carlos, que já estava mesmo na reta final da carreira, o Eto'o, mas já não era jovem, mas ainda não era um veterano. Uhum. Ele ainda vai ao Mundial 2014. O Willian ainda era jovem. O Lasse Diarra não era também um veterano, ou seja, o projeto do Lanzi até não estava mal pensado porque não iam buscar os jogadores na e era o Guzidinho, o treinador. Olha, esse por acaso eu nem me lembrava que não me lembrava. Mas olha, é que agora que vi isto, fez-se assim uma luz. Realmente acho que sim, acho que... Não me lembrava. Eu sei que ainda depois jogaram lá alguns outros jogadores não tão famosos como este. Mas o Diego Tardelli jogou lá. Mas aí o Tardelli foi um... Eu também não me lembrava, mas... Era isso que eu tinha a dizer, o Carcela, que passou pelo Benfica, também jogou lá. Ai, meu Deus. E jogou o Zudzak, aquele... Isto é inacreditável. O Carcela jogou no ano do Roberto Carlos. Pois é. Que cena estúpida. Pode dizer aos filhos que conheceu o Roberto Carlos e o Eto'o. Não foi só conhecer. Ele teve lá um ano com ele. Ih, incrível. Ele estava no Standard Liège. Mas ele ainda era novinho. E depois ainda voltou para o Standard Liège e depois é que foi para o Benfica. E depois acabou a carreira no Standard Liège. E vai também o Zudzak, que é o internacional húngaro, que toda a gente se lembra daqueles 2 golos a Portugal no Euro 2016. Sim. Era um excelente jogador, principalmente em lances de bola parada. Mas ele não está nesta época. Mas se fores época... não, está aqui, está. Zudzak. Ei, olha aí, então afinal estás a ver o computador. Consigo ver alguma coisa. Opa, meu Deus. E vi ali a bandeirinha da Hungria. Acabou-se o mito. Deduzi que fosse ele. Acabou-se o mito. Mas o que é certo é que o Lanzi ainda durante, diria, mas... Esse foi um bocado desperdício, esse de Zudzak, porque foi. Eu acho que ele poderia ter tido uma carreira ainda melhor do que aquele. Quase todos, então se o Eto'o vai para lá com 31 anos. Sim, mas eu estou a falar do Zudzak na carreira toda. O Eto'o não precisava de Lanzi ou não, porque o Eto'o já tinha uma carreira solidificada. E o Eto'o ainda voltou ao Chelsea, pois é, ainda foi para o Chelsea depois disto. Realmente isto foi mesmo uma loucura, o ano. O Eto'o vai para o Chelsea ainda com o Mourinho, não é? Em 14-15. 13-14. 13-14. Mas é com o Mourinho. E fica famoso aquele festejo a fazer de velho, não te lembras? Pois foi, já me lembro. É neste ano que eles são campeões. Não, são campeões em 14-15. Não, 14-15 eles estão na Champions. Lá está, estão na Champions, mas são campeões. Em 13-14 eles não são. Em 13-14 é o ano da escorregadela do Gerrard. É o City campeão, o Chelsea ainda ficou ali na luta, mas não conseguiu. Eu achava que o Mourinho tinha chegado em 14-15 tinha sido logo campeão. Não. Ele chega em 13-14, a época não é... Acho que não tem títulos, mas também não é assim tão negativa, que ainda chegou às meias finais da Champions. E ficou em terceiro na Premier League, mas só depois... E ele perde a Supertaça Europeia. Pois é, ele entra com o Chelsea campeão europeu. Não, entra com o Chelsea vencedor da Liga Europa. Sim. Sucede ao espanhol, ao Rafa Benítez, sim. Mas depois é que ele volta ao Courtois, que estava emprestado, contrata o Diego Costa, contrata o Fábregas, ou seja... Pois, a segunda época que é... Faz ali uma época mais... Já começa a formar... Foi eliminado pelo Atlético de Madrid. Foi nas meias finais. Olha onde é que nós já vamos. O que é que isto tem a ver com o Roberto Carlos? Não tem nada a ver. Mas tem a ver com o Eto'o, que jogou na equipa do Roberto Carlos. Mas o Lanzi, voltando então ao Lanzi, ainda, o que é certo é que este projeto ainda teve 2-3 anos. Sim. É um clube atualmente extinto. Extinto, não há... Extinto porque todo este investimento depois deu em desinvestimento, ou seja, o senhor achou, bem, pronto, já me fartei deste brinquedo. Estou farto deste jogo da FM, vou agora fazer. Quero outro e pronto. E, entretanto, os craques foram saindo, a equipa começou a perder, obviamente, qualidade. Era de uma cidade chamada Macacala. Pois, isto foi claramente uma macacada que foi aqui ele tinha assim um nome estranho, mas não me lembrava do nome. Portanto, ficaram em quinto lugar na época do Roberto Carlos. Na época seguinte, ficaram em terceiro. Calma, que isto está a aquecer. E acho que ainda ficam mais uma época assim nos primeiros lugares. Mais uma época ficaram... Ou é nessa que desce? Não, em último. Então são 2 épocas boas. E vão às competições europeias. E vão... Pois, sim, vão aqui. Eles em 12-13 ainda jogam quando são eliminados na Liga Europa pelo Newcastle. Eles vão 2 vezes às competições europeias.
Em 11-12 eu não me lembro o que Até é que vou eles aqui fizeram. ver, através daqui da nossa ferramenta, ora, histórico de competições. Que devem ter sido as únicas participações na história do Lanzi. Vão 3 vezes, estão 3 participações na Liga Europa. Todas nessa fase? Não, ok, eles tinham ido uma vez à Taça UEFA, em 2001, 2002. Caíram logo na primeira eliminatória. E depois nessas duas ficaram, nas duas nos oitavos de final. Em 12-13 tem a ideia de ter sido eliminados pelo Newcastle, que depois foi eliminado pelo Benfica nos quartos de final. Muito bem, faz. Em 11-12, aí é que já não me recordo. Vasco. 11-12 não, 13-14. 13-14. Que é a época em que desce. Que é a época em que desce. Mas ainda vai aos oitavos, é eliminado pelo AZ Alkmaar. AZ Alkmaar, que também não é eliminado É eliminado pelo Benfica nos quartos de final. Vamos já ver. É quartos de final, é. Muito bem. Portanto, duas vitórias o Anzi teve quase a ser eliminado pelo Benfica duas vezes. Sendo que o Benfica depois perdeu as duas finais. O que pronto. Mas então, voltando ao nosso Roberto Carlos. Voltamos ao Roberto Carlos. E ele teve também um caso muito famoso, se calhar o momento mais marcante do Roberto Carlos no Anzi. Com quem? Com quem? Como assim? Disseste ele teve um caso e eu... Desculpa, o meu lado alcoviteiro. O caso até foi com uma fruta, por incrível que pareça. Porque, não sei se deves-te lembrar, ou se não te lembrares depois ao falar, tu has de recordar. Ele sofreu várias vezes insultos racistas. Sim. Na Rússia, e o mais marcante é que atiraram uma banana e ele comeu. E eu tinha essa ideia de ter comido. Mas eu acho que isso foi o Dani Alves. O Dani Alves é que comeu a banana. Eu acho que ele pega na banana e não sei se atira do relevado e depois contesta e critica que já não é a primeira vez que sofre de racismo na Rússia. Infelizmente esse fenómeno meu Deus, está a ser cada vez mais universal. Um Roberto, quer dizer, isto é estúpido, não é? Porque não há mais alvos ou menos alvos, mas um nome destes, um nome como o Roberto Carlos, que se calhar seria impensável jogar na Rússia e a forma de ser recebida é dessa forma ridícula, estúpida. É verdade. E esse acabou por ser o momento até mais conhecido do Roberto Carlos na Rússia, infelizmente é por um mau motivo, mas acaba por ser o momento mais marcante. O que é certo é que o Roberto Carlos abriu aqui as portas a um novo projeto e durante 2 anos muita gente falava do Anzi, especulava-se quem seria o novo craque a arrumar como é que é? Macalala? Macacala. Macacaca. Eu não consigo dizer. És péssimo. Macacala. 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 Com uns Hs ali pelo meio, não sei se isso tem alguma interferência no sotaque, mas... Ou seja, estávamos sempre à espera do novo craque que ia para lá, que consegue contratar Roberto Carlos. Consegue qualquer coisa, não é? Mas foi um projeto que durou pouquinho, mas o que é certo é que o clube, apesar de já estar extinto, pode dizer que passaram alguns, pelo menos 2 dos melhores jogadores de sempre pelo clube. Isso não há mínima dúvida. 11 anos no Real Madrid, depois de entrar na Europa via Inter. Um dia vamos fazer um podcast sobre o Roberto Carlos no Inter. Que quase ninguém se lembra. Nem os adeptos do Inter, provavelmente. É verdade. E eu acho que ele até foi mais para extremo do que... Tenho essa ideia. Mas esse um dia também vamos contar, numa temporada mais lá para a frente. 125 internacionalizações, foi campeão do mundo em 2002 pelo Brasil, ganham 2 Copas Américas. E muitos até defendem que o Roberto Carlos até devia ter sido ainda campeão do mundo em 94, que ele já ia à seleção nessa altura. Já? Já. E depois não foi à última. Mas não chegou. Quem é que eram os laterais esquerdos? Começou por ser o Leonardo, que depois jogava mais adaptado. A médio, mas foi ele o titular e estava até a fazer um grande mundial, mas depois deu a famosa cotovelada ao Otávio Ramos e foi expulso e punido pela FIFA. Ele nunca mais jogou no mundial. E então o branco, que jogou no Porto, foi o titular. Sabes que as minhas memórias começam em 96. E a minha memórias... A minha começa mesmo em 94. Tirando as VHS do meu pai do Itália 90, e por isso eu lembro-me mais coisas do Itália 90 do que garantidamente do Mundial 2014. A ver se essas cassetes já devem ter tido sono, porque a maior parte dos jogos foi... Vasco, mas eu era miúdo e para mim aquilo era o pináculo. Eu adorava aquilo. Para mim o Itália 90 durante muitos anos foi o melhor Mundial da história.
Pronto, até eu ter começado a trabalhar, se calhar. Pouco antes do Mundial 2022, eu faço sempre isso antes dos grandes torneios, recordar os anteriores. E como o 90 tenho Passas à frente. Não me lembro nada do torneio, ou sempre as críticas negativas, mas não acompanho os jogos, não faço ideia. E pensar, vou tentar ver aqui. E há um vídeo no YouTube, tem tipo o resumo dos oitavos de final de todos os jogos. E a maior parte dos jogos são mesmo horríveis. Horríveis, sim. 0-0, quase sem oportunidades, até as bancadas. Mas depois por exemplo, eu lembro-me daquele 5-1 da Alemanha à Jugoslávia, em que o Matthaus marca um golão, em que muito atravessa longe o campo quase de um lado ao outro. Sim, teve alguns jogos bons. Afinal, tenho muita coisa na memória dessas VHS, não é? Porque eu tinha 1 ano nessa altura. Mas há muitas pontas soltas, há muitos jogadores até que eu lembrar-me deles é por causa dessas cassetes que eu via de... Ou seja, nós começamos com o Roberto Carlos no Anzi e estamos no Mundial 90. No Mundial 90. Quando o Roberto Carlos, nem sei, já devia jogar, mas devia ser um menino mesmo. Não, o primeiro registro que temos é 91, no União de São João. Ainda nem sequer era sénior, o Roberto Carlos. E esse Itália 90 tem uma coisa, o Itália 90 e até o Europeu de 92... é a fase final e onde se começou a abusar o atraso para o guarda-redes. Passa para o guarda-redes agarra com a mão, depois dá para o defesa e o defesa dá outra vez para o guarda-redes. A propósito disso, eu aconselho, se calhar muita gente já viu, a verem um vídeo da Dinamarca, precisamente da final do Euro 92, a Dinamarca com o Schumacher, que foi um autêntico abuso. Que autêntico abuso. Agora que nós já não temos essa regra, que nunca vivemos com ela, que estupidez de regra. Não fazia sentido nenhum. A Dinamarca, a maior parte das vezes, tinha a bola na defesa, mal o Klinsmann, o ultrapassado, pressionava mais um bocado, bola no Schumacher, o Schumacher agarrava a bola e ficava com a bola ali mais uns segundos, punha no defesa e o defesa retribuía. E assim se passava grande parte dos jogos. Parecia eu a jogar FIFA há muitos anos. Quando eu estava a ganhar fazia muito isso, de passar a bola entre os meus defesas para perder tempo. Ora, Roberto Carlos acabou a carreira ali, o Anzi acabou também a história ali. Exato. E nós acabamos a nossa história aqui. Vasco, voltamos para a semana, já sabem, sempre à quarta-feira, uma vez por dia, a contar uma história de uma transferência mais misteriosa do mundo do futebol. Só que aqui nós contámos muita história e pouco desta. Pouco sobre Roberto Carlos até. Até para a semana.